Amém? E hoje nós, agora à noite, vamos tratar de um assunto polêmico também. Eu tive até uma certa resistência para falar desse assunto, apesar de discutir no individual com os irmãos, né, de forma informal, mas nunca preguei a respeito desse assunto. É um assunto polêmico, é um assunto que está no caldeirão da filosofia e da teologia há muito tempo, que ele vem cozinhando e nunca fica pronto, porque as pessoas às vezes não querem aceitar o que a palavra diz, ou acham que isso que está sendo, que muitas vezes é colocado, os dilemas, as dúvidas que são colocadas a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje à noite, satisfaz mais do que aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Porque muitas vezes o que Deus quer nos falar, ou o que o Senhor nos fala através da sua palavra, não fica muito claro, tá? E às vezes, até por uma certa resistência do nosso coração, nós não queremos aceitar aquilo que a palavra de Deus tem nos falado em determinados assuntos. E esse é um deles, né? E eu gostaria de abrir a Bíblia, abrimos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Eu estou com a King James atualizada, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 9. E depois nós vamos ler Isaías 45, versículo 7. Normalmente a gente não trabalha com um versículo só, mas nesse caso específico nós vamos trabalhar com um versículo, logicamente sem esquecer o contexto onde ele está inserido. Então lá, Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim. Está sem hoje? Gênesis capítulo 2, versículo 9, que diz assim: o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez, ele fez nascer do solo toda espécie de árvore, e no jardim, lá no meio, ele colocou duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do... Isaías capítulo 45... Isaías capítulo 45, versículo 7, esse texto está falando ali que Deus ia estar levantando Ciro, que era o rei da Pérsia, para poder corrigir o povo de Israel, que já vinha do cativeiro babilônico, e que Deus diz que ele mesmo levantou a Nabucodonosor para corrigir e tal, depois ia levantar Ciro para continuar essa correção e também a libertação. Então, esse texto que nós vamos ler agora está dentro desse contexto. Mas ele fala alguma coisa que não cabe apenas nesse contexto. Tá? Esse que nós vamos ler agora cabe para... É uma verdade absoluta da palavra de Deus. Para alguns, não. Para alguns, sim. Tá? É uma verdade absoluta. E para alguns, é uma verdade específica, que Deus falou dentro dessa realidade, ou em algumas realidades que Deus se pronuncia a respeito dessa questão. 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições, eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Na minha versão está que Deus ele manda as bênçãos e as maldições, mas há textos, e alguns irmãos podem até ter essa versão, que diz que Deus manda a paz e manda o mal. É Deus que manda a paz e é Deus que manda o mal. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: afinal, foi Deus quem criou o mal? Uma perguntinha fácil, né? Podia ter deixado o pastor essa daí, né? Pastor Osvalnir, assim, né? Mas eu quis me atrever, né? Afinal, foi Deus que criou o mal? Então, irmão, na medida que nós estamos discorrendo, expondo o assunto, nós vamos estar tentando responder algumas perguntas que são feitas
Aí na roda de amigos, às vezes no bar, no barzinho, às vezes lá na empresa, na escola, que às vezes surge, às vezes a gente responde, mas às vezes não fica muito satisfeito, nem com a nossa resposta e nem com a dúvida das pessoas. A gente não acredita que aquilo que a pessoa está falando não é aquilo, mas às vezes a nossa resposta parece que não satisfaz também. Então vamos ver se nesta noite, através da leitura das Escrituras, a gente consegue esclarecer esses dilemas aí, ou essas dúvidas. Existe, irmão, um paradoxo, ou um trilema, que é o paradoxo de Epicuro. Ele coloca 3 questões e uma questão praticamente anula a outra. E esse Epicuro, ele foi um filósofo que ele viveu no 4º século antes de Cristo. E ele, lá no 4º século antes de Cristo, ele construiu o seguinte paradoxo, ou o seguinte trilema. Alguns chamam de dilema, mas é mais um trilema, porque são 3 enunciados que ele faz. E esse Epicuro diz assim: se Deus é onipotente, tem todo o poder, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e se Deus é unibenevolente, ou seja, ele tem toda a bondade, então, por que ele não acaba com o mal? Essa é a pergunta que um homem fez há 400 anos antes de Cristo. E essa pergunta está no caldeirão aí da filosofia e da teologia até hoje. Tem muita gente que ainda quer responder essa pergunta, ou até fala, olha, o Epicuro falou uma grande verdade, e uma verdade, inclusive, que afronta a própria palavra de Deus. Então ele fala, mas se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Se ele é poderoso, ele pode acabar com o mal. Mas se ele não acaba com o mal, significa que ele não é todo-poderoso, então. Se ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e por que ele não sabe como acabar com o mal? Então, logo, ele não é onisciente. E se ele é onibenevolente, se ele tem toda a bondade, e não acaba com o mal, ele tem poder para acabar, sabe que tem que acabar, mas não acaba, então ele não é tão bom assim. Porque se ele fosse bom, ele acabaria com o mal. Então, logo, esse Deus, que se diz onipotente, onipresente, aí podia pôr onisciente, onibenevolente, que se declara assim, e as coisas estão como estão, significa que ele talvez não seja isso que ele está dizendo que ele é. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Mas aí, lógico, isso ficou lá no caldeirão da filosofia, todo mundo perguntando, alguns davam uma resposta, alguns davam outra. Aí no 4º século depois de Cristo, isso é uma das grandes respostas da história, houve outras. De Agostinho de Hipona, que é dentro da tradição católica chamada de Santo Agostinho, que foi um dos grandes teólogos, alguns dizem o maior teólogo da história, um grande erudito do cristianismo. Ele deu resposta a essa pergunta, a esse paradoxo de Epicuro. Ele falou assim: o mal não existe. Ele falou, o mal não existe. Ele falou, o mal, na verdade, isso é Agostinho falando, o mal, na verdade, ele é uma deformação do bem. Ou o mal é a ausência do bem. Ele respondeu assim, o mal não existe. Então Deus não criou o mal. Porque o mal não existe. O mal é uma deturpação do bem. Aí ele usa até, não sei se esse exemplo é dele, atribuem a ele, mas vamos lá. Ele diz assim, a ferrugem existe? Ele perguntando lá para o pessoal. A ferrugem só existe se existir o ferro. Se não existir ferro, não existe ferrugem. Aí ele vai mais longe. Existe o buraco, você tem uma cerca, uma madeira. Aí você faz um buraco nessa madeira. Se não houvesse madeira, você teria condição de fazer um buraco? Não, então não existe o mal. O mal é isso. Ele é uma deturpação do bem. Então o mal não existe. Eu, particularmente, não gosto muito dessa resposta. Os irmãos falam, muita gente replica isso, mas eu, particularmente, eu acho que a ferrugem existe, independente do ferro. A questão é que, às vezes, a ferrugem não se manifesta porque não tem ferro. Mas a gente vai dando continuidade. Mas a questão é, foi Deus ou não foi Deus que criou o mal? Ou de que mal nós estamos falando? Eu quero que os irmãos comecem a pensar aí, é para pensar. Vamos abrir lá para complicar mais, Gênesis capítulo 1, versículo 31.
Vamos ver o que é que diz em Gênesis 1, 31. Diz assim: então Deus contemplou toda a sua criação. Criação significa tudo que Deus criou. Tudo que existe é criação de Deus. Se o mal existe, ele deve ser criação de Deus. Vamos lá, vamos partir desse princípio. Mas a questão é: então Deus contemplou toda a criação e eis que tudo era muito bom. Mas se ele criou o mal, como é que o mal pode ser bom? Vamos lá. E eis que tudo era muito bom, porque esse é o texto que complica. Mas se Deus criou o mal, tudo que ele criou era bom, ou muito bom, como é que o mal pode ter sido criado por Deus? Se o mal, então o mal é bom? Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então a pergunta continua: será, se tudo era bom, ou muito bom, que Deus criou, será que é possível Deus ter criado o mal? Eu não vou fazer uma enquete aqui para não constranger. Mas será que os irmãos, o que os irmãos acham? Deus criou, tudo era muito bom, o mal está aí. Será que Deus criou o mal? E se Deus criou o mal não pode ser mal. O mal tem que ser bom, e muito bom, porque tudo que Deus criou foi bom ou muito bom. Não vou falar que o mal é muito bom, mas pelo menos bom ele é. A questão é: Deus criou? É possível Deus ter criado ou não? Eu vou me arriscar. Eu não quero que os irmãos se convidem. Poderia pedir para levantar a mão, né? Mas não vou fazer isso, não. Mas eu vou me arriscar. Dizer que Deus criou o mal. Deus criou o mal. Agora o negócio é provar, né? E o mal, irmãos, ele foi criado por Deus como um ato de misericórdia. O mal foi criado por Deus como um ato de misericórdia. Agostinho falou: só existe ferrugem porque existe ferro. Eu não concordo. Eu acho que existe o ferro e existe a ferrugem. Existe o corpo e existe a decomposição. Então, eu acho que existe as duas coisas. E Deus criou as duas coisas. Mas a questão que tipo de mal que Deus criou? Aí é que está. Porque às vezes a gente faz uma confusão. Que mal que Deus criou? O mal que Deus criou, irmãos, foi o mal... O conceito, o mau conceito. O conceito de mal. Eu vou explicar. Mas Deus não criou o mal em ação. Ele criou o mal em conceito. Por isso que eu falei que o mal, a criação do mal que eu creio que Deus criou, é uma misericórdia, porque ele criou um conceito. Então, imaginem assim, Sérgio, fala só com o Sérgio agora, esquece, os irmãos não prestam atenção não. Sérgio, você tem um animal muito feroz dentro de uma jaula, devidamente trancado, mas ele é muito feroz. Mas ele está dentro da jaula, está ali. Enquanto ele está ali, ele está dentro da jaula, pode babar e gritar e latir, sei lá o quê, mas ele está dentro da jaula. E você fala para a sua família: olha, esse animal, ele é muito, muito feroz, mas ele está nessa jaula. Olha, em nome de Jesus, não abra essa jaula. Esse animal está aí só para vocês saberem que existe um animal perigoso, mas não abra essa jaula. Aquele animal vai atacar alguém se não abrir a jaula? Não, sério, na boa. Por mais forte que ele seja, mas você fez um negócio bom, que não dá para ele sair dali. Ele vai oferecer perigo a alguém? Mas ele está lá. Ele vai oferecer perigo a alguém em qual situação? Você pode responder, em qual circunstância, Sérgio? Se abrir a jaula. Se alguém for lá teimar e abrir a jaula. Aí esse mal, que é um conceito, se torna um mal ativo. Aí ele vai trazer prejuízo. Aí ele vai trazer problema. Quem criou a árvore da ciência do bem e do mal? Responda, irmãos. A Bíblia fala que tudo que ele criou era bom.
e muito bom. A árvore da ciência do bem e do mal era boa ou era ruim? Era boa? Mas, irmã Dalva, a árvore da ciência do bem e do mal foi a causa do quê? E como que ela era boa? O homem foi lá e abriu a jaula. Enquanto ele não abrisse, ela seria simplesmente uma árvore como as outras, como qualquer outra. Mas só que aquela árvore especificamente, ele teria que ter um cuidado especial com aquela árvore. Então Deus colocou aquela árvore ali e falou: olha, existe um mal e você precisa tomar cuidado com esse mal. E não coma do fruto dessa árvore. Eva foi até além, né? Falou: não tem nem para tocar, né? Deus não falou, mas beleza, amém. Ela colou um negócio até que tá bom. Mas ela foi lá e comeu. O comer é igual a abrir a jaula. O conceito estava ali, mas ele ainda não estava em ação. A partir daquele momento, começou a ter problema. Então, irmãos, quando Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou no jardim junto com a árvore da vida, Deus queria que o homem tivesse o quê? O conceito do mal. Deus não fez aquilo para o homem praticar o mal, Lennon, mas para que ele tivesse consciência do mal. Então, por isso era muito bom. Porque se Deus não tivesse feito, não tivesse, por misericórdia, mostrado para o homem que existia o mal, o homem poderia cair sem saber no que ele estava caindo. Aí Deus poderia ser culpado. Mas o Senhor não avisou para ninguém que eu poderia te desobedecer, cair em pecado. Deixou todas as árvores aí, eu comi aquela árvore, de repente, meu olho se abriu, aí eu vi que eu estava nu, mas eu não sabia de nada disso. Aí tudo bem, mas Deus falou: não, cuidado. Essa árvore está aí para que você entenda que existe o mal, mas não é para você praticá-lo. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. Então, aqui em Provérbios 8, 13, a palavra de Deus vai nos dar uma dica da razão por que existe o mal como conceito. Por que Deus criou o mal como conceito? O temor do Senhor consiste em quê? Em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, irmão, Deus criou o mal como conceito para ele ser odiado. O mal é para ser odiado. O mal é para ser resistido. O mal é para ser repugnado. Mas a partir do momento que você abre a porta da jaula, ou come da árvore, ou se relaciona com o mal, aí você passa a praticar o mal, a amar o mal. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e a reverenciar o mal. Então, o mal em ação, quando o mal está em ação em você, então como que você vai se relacionar com ele? Através do seu amor, através até da sua obediência e da sua prática para com o mal. Mas Adão era perfeito, né, irmãos? Deus, Stephanie, não vou falar com seu pai, não. Seu pai é... Mas Deus não fez Adão perfeito, Stephanie? Não, Adão era muito bom, ele era perfeito, tudo em ordem, sem problema nenhum. Adão, Deus fez o Adão perfeito, mas Adão estava pronto? Ele estava perfeito, mas ele estava pronto? Essa é a pergunta. Por que essa pergunta? Porque Adão, irmãos, assim, logicamente, um exemplo chulo que eu vou dar. Adão era um carro zero, um excelente carro zero. Tudo novinho, cheirando novo, plastiquinho, tudo bonitinho. Um carro 0 quilômetros. Mas um carro que nunca tinha andado. Ele nunca tinha sido testado. Ele nunca tinha sido provado. Então, Adão estava pronto, era um carro 0, tinha todas as condições de percorrer qualquer tipo de estrada, porém, ele precisaria passar por teste. Ele precisaria ser testado para que ele fosse aperfeiçoado. Então, para que ele atingisse a estatura que Deus tinha proposto para ele, a estatura de varão perfeito já, pronto, como Cristo,
o segundo Adão, ele precisaria passar por teste, porque o próprio Jesus teve que passar por teste. E o primeiro Adão não é diferente do segundo. Só que o segundo, que é Cristo, foi aprovado em todas as coisas sem pecar. E o primeiro foi reprovado, então ele precisava passar por teste. Então a árvore da ciência do bem e do mal fazia parte desse teste. Então por isso era importante Deus criar o mal como conceito para que ele resistisse, para que ele através daquele mal conceitual, ele amasse a Deus. Que quanto mais ele amasse a Deus, mais ele estaria odiando o mal, mais ele estaria aborrecendo o mal. E é lógico, irmãos, que com isso, Deus colocando aquela árvore ali, ele estava correndo risco. Ele estava correndo risco. Mas todo inventor, logicamente, vamos guardando as devidas proporções, quando ele inventa alguma coisa, ele corre risco. A pessoa inventou o avião. Ele, na cabeça, talvez, lá de Santos Dumont, lá, ele criou o avião pensando em transportar pessoas. Não fazer o avião para ser usado como arma de guerra. Hoje, por exemplo, no Brasil morrem 60 mil pessoas por ano em acidentes de automóvel. Mas quem criou o automóvel não criou o automóvel pensando que ia matar tanta gente. Mas é um risco. E mesmo que a pessoa soubesse disso, você falou, mas eu sei que isso pode trazer algum prejuízo, mas vai trazer muito mais vantagens do que prejuízo. Então não vou deixar de inventar. E Deus tinha que correr esse risco. Vamos, usar essa expressão com todo respeito, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas fazia parte da construção do homem, fazia parte do seu plano dentro da criação. Vamos para o segundo ponto. Deus, sabendo, irmãos, de todo estrago que o mal consumado, o pecado, traria, por que ele não evitou? Deus sabia ou não sabia? O estrago uma vez que aquela jaula fosse aberta, que aquele fruto fosse comido, o estrago que ele ia trazer, Deus não sabia de tudo isso? Então por que ele permitiu? É uma outra pergunta que é feita, é outra pergunta que está no caldeirão aí da filosofia, da teologia. Se Deus sabia disso, por que ele permitiu? Deus é sádico? Qual que era a intenção de Deus? Irmãos, os anjos, os homens, os homens, eles foram criados com vontade própria e com responsabilidade. Deus criou esses seres assim. Ele não criou os animais assim. Ele não criou as aves assim. O céu, os astros, os planetas assim. Mas os homens e os anjos, ele criou com esse diferencial, tendo vontade e também tendo responsabilidade sobre aquilo que ele faz. E é isso muitas vezes que a gente não aceita, Deus ter nos criado assim, mas nós somos assim. Você é responsável por aquilo que você faz. A única diferença entre nós e os anjos é que o anjo, ele só tem direito de pecar uma vez, porque não tem redenção, não tem arrependimento. Os anjos que foram seduzidos por Satanás caíram e não retornam mais, porque não foi criada uma redenção para os anjos. Mas para nós, os homens, nós temos ainda essa colher de chá, nós temos a redenção. Nós fazemos um monte de bobagem e depois nos arrependemos e voltamos. Às vezes fazemos isso até de forma premeditada, não sei se funciona para Deus, Na hora que estiver chegando a hora da minha morte, eu me arrependo de tudo que eu fiz, que nem Constantino. Mas cuidado com isso aí, porque a gente não sabe o dia nem a hora da nossa morte, mas nós temos essa responsabilidade. E Deus nos fez assim, com vontade e com responsabilidade, por quê? Porque Deus, Ele quer lá no céu, na glória, porque Ele quer que nós moremos com Ele, Malu. Deus quer que nós moremos com Ele, vivamos com Ele. E Ele quer lá no céu pessoas que o amem e estejam lá porque querem estar lá. Ele não quer gente lá no céu que não sabe o que está fazendo lá. Não pedi para vir aqui. Não teve o rapaz aí, o pastorzão, que falou: Jesus morreu na cruz por mim porque Ele quis, eu não pedi. Se a pessoa, um cara desse é eleito, segundo a doutrina do calvinismo, o cara vai provar, eu elegi esse cara e ele está falando que ele não pediu para Jesus morrer e vai ter que morar no céu com Deus sem vontade. Imagina a complicação. E Deus quer no céu pessoas que o amem e que estejam lá espontaneamente. Então, para isso, o homem tem que ser dotado de vontade e de responsabilidade.
É muito simples, irmãos. É muito simples. Então, Deus, na sua sabedoria, sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque, por isso, nós não... Agora, se Deus... mas Deus tinha que ter impedido isso, Deus tinha que ter impedido aquilo, Deus tinha que... Então, Deus teria feito um monte de robô e as pessoas estariam junto com ele por imposição. Nem os anjos lá estão por imposição. Esses anjos estão no céu dizendo santo, 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 dia e noite sem parar, pelos séculos dos séculos. Eles estão fazendo isso conscientes. A questão deles é que, se eles fizerem diferente, não tem redenção. E nós temos essa vantagem em relação aos anjos. Muitas vezes a gente não quer adorar a Deus, mas depois cai em si e retorna para Deus. Então, irmãos, o Deus soberano, ele delegou para nós, os homens, essa prerrogativa de poder amá-lo, né? E também com a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. Deus deixou isso para nós, essa prerrogativa e essa responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 30. Olha o que é que Deus diz lá, em Êxodo, capítulo 30, no versículo 15. Não é Êxodo, não, desculpa, é Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deus falando com o povo, depois de ele ter falado das bênçãos e das maldições. Deus fala assim: eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Eu estou colocando diante de vocês isso aí, a vida. Eu estou colocando diante de vocês a felicidade eterna, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Aí vocês escolhem. Aí lá no 19 ele fala assim, do mesmo capítulo, 30, 19. Hoje invoque o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida. Deus falando, hein? Eu apresentei claramente diante de vocês os caminhos da vida, o caminho da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Então Deus colocou diante dos homens, do povo dele, essa escolha, essas duas alternativas. E ainda soprou no ouvido: escolhe a vida, hein? Não vai escolher errado. E o cara ainda escolhe a morte. Isso por quê? Porque foi dado a nós essa responsabilidade, esse direito. E se você escolheu mal, você vai dar conta a Deus pela sua má escolha. Então, irmão, mesmo Deus sabendo das escolhas, das minhas, das suas escolhas, porque esse é um outro detalhe. Mas Deus já sabe o que eu vou fazer, então Deus já traçou o meu destino. Deus sabe o que você vai fazer, irmãos. Aí é complicado o que eu vou falar. Aí você escolhe o que você quer entender. Deus sabe o que você vai fazer. Outro dia até brinquei com o Leno. Leno, você sabe o que você vai comer depois de amanhã? Ele falou: não sei. Deus sabe o que ele vai comer depois de amanhã. Mas quando ele chegar depois de amanhã e o Leno estiver comendo, foi escolha dele. Não vai colocar a culpa em Deus. Mas foi Deus que deu isso aqui para mim comer. Eu estou comendo isso aqui que eu não posso comer, mas é porque Deus que quer. Não. A escolha é sua. Você escolheu agir daquela maneira, fazer daquela maneira. Então, a gente tem essa coisa de transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Então, Deus sabia que Satanás ia traí-lo, os anjos iam cair, que Adão ia comer da árvore, que toda a humanidade ia andar em pecado, e sabe o que eu e você vamos escolher. Mas o fato de Deus não saber não imputa a Deus a responsabilidade da tua escolha. A escolha que você fez, ainda que Deus saiba, é responsabilidade totalmente sua. Mateus capítulo 12, versículo 36, Mateus 12, versículo 36 e 37. Olha o que Deus diz, olha que Deus transferindo a responsabilidade para o homem das suas decisões. 36 diz assim: por isso, Jesus falando, hein? Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, delas deverão fazer o que, irmãos? Prestar conta quando? No dia do juízo.
Então, toda palavra que você falou errada, sem pensar, ofensas que você fez, você vai dar conta, se você não se arrepender, logicamente. Você vai dar conta dessas palavras no dia do juízo, porque você escolheu ter aquela atitude. Está muito claro aqui no texto. Porque pelas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Aí vamos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deus imputando a nós a responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre o mal que nós praticamos. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para quê que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo? A fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam o bem, quer seja o mal. Então os irmãos percebem como que a questão do mal, o mal em ação, o mal praticado, que é igual a pecado, é uma responsabilidade de cada um. E que Deus, Ele criou o mal, mas não com o objetivo de você praticá-lo, mas de você odiá-lo, para que você o amasse mais. No entanto, irmãos, nessa parte do mal em ação, por exemplo, vamos voltar lá no Sérgio. Aí ele recomendou, não abre a jaula, por favor, é perigoso esse animal, mas alguém abriu a jaula. Alguém, não, vamos ver, será que é tudo isso mesmo? Será que meu pai não está exagerando? Vou abrir lá. Aí abriu a jaula, aí aquele animal feroz saiu pela casa, machucou todo mundo, quebrou os móveis, foi para a rua e pegou uma criança, uma criança que estava passando lá, indefesa. Que culpa aquela criança tinha de alguém que... Então as pessoas perguntam também, o que dizer de pessoas indefesas que são vítimas dos desmandos de homens cruéis, em caso de guerras, pessoas que são abusadas, catástrofes da natureza que matam pessoas. Nós tivemos enchente, a pessoa morreu na enchente, a pessoa estava trabalhando, morreu. E aí as pessoas falam, você vai lá na África, crianças nascendo com AIDS, pessoas morrendo de fome. Aí as pessoas falam, mas por que Deus não põe um fim em tudo isso? Por que Deus não resolve? Deus não é poderoso? Deus não é bom? Como é que Ele pode conviver com toda essas misérias no mundo? Por que Ele não toma atitude e chega lá e resolve do dia para a noite? Ele sabe que Deus tem poder para isso? Eu vejo muitas pessoas falando isso. Você vai na internet e vê os caras, sabe que Deus é tão bom assim mesmo? Ele consegue conviver com milhões e milhões de pessoas morrendo de fome todo dia? E aí, irmãos? Deus é poderoso, aí volta lá no Epicuro, mas se Ele é poderoso, por que Ele não resolve? Por que Ele não acaba? Ou será que Ele é sádico? Ele pode fazer e não faz? Não faz porque Ele não quer. Vamos abrir lá, irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 17. 3:17 de Gênesis. Vamos ver o que é que diz lá. Gênesis 3:17. Deus não falou para o homem, olha, essa árvore está aí, mas não é para você comer. A ordem não era clara. Não coma desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comer vai acontecer o quê? Vocês vão morrer, vai ter uma consequência, e a consequência já está decretada. Vocês vão abrir uma jaula e vai sair um monte de animal feroz, e não vai ter como... Eu não vou controlar isso, porque eu estou avisando, eu estou colocando essa responsabilidade, essa decisão na tua mão, Adão. Então não é para você comer dessa árvore, porque você vai ter consequências graves se você fizer isso. Êxodo capítulo 3, versículo... Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: então Deus, voltou-se para o homem e ordenou: por que escutasses a voz da tua mulher e comesses da árvore que eu te proibira comer? Por que você abriu a porta da jaula? Eu não falei para você que o negócio era perigoso?
Agora, em consequência disso, o que vai acontecer? Maldita é a terra por tua causa. A terra não é maldita porque Deus é mau, porque Deus é sádico. A terra é maldita por causa do homem. É o homem que trouxe essas consequências absurdas que nós temos na terra. Porque o homem, irmãos, não levou o pecado a sério. Ele não levou a palavra de Deus a sério. E quando nós não levamos a palavra de Deus a sério, tem consequências graves, sérias. E aí a coisa vai ter que acontecer como Deus determinou que iria acontecer. Porque senão Deus vira uma pessoa sem palavra. Ele falou, olha, não faça. Se você fizer, vai ter essa consequência. E quantos de nós, irmãos, só fazendo um exercício de memória, sofremos consequências por erros de nossos pais? Alguns não, eram bons pais. Mas quem tiver... Eu tive um pai que bebeu a vida inteira. Eu tive consequências com isso aí. Eu sofri consequências. Muitas oportunidades na vida, às vezes algumas coisas aconteceram. Deus, na sua misericórdia, até... Mas teve consequências. Eu não tive culpa, mas eu sofri consequências. Então, com o pecado de Adão, houve consequências na humanidade. A humanidade está sofrendo consequências até hoje. Então, não adianta culpar Deus agora. Porque está acontecendo isso. Porque Deus falou, olha, você não levou minha palavra a sério, maldita é a terra por sua causa. E eu iria mais longe. Aí Deus fala, não, tá bom, vocês querem que eu resolva o problema da humanidade. Aí Deus chega e zera tudo. Zera toda a maldade, toda a fome do mundo, zera todos os desmandos dos países, dos lugares. Deus faz isso aqui virar um paraíso. A paz mundial, lá a coisa das MIS, né? Eu quero a paz mundial. Aí Deus estabelece a paz mundial. Mas os corações continuam do mesmo jeito. O meu coração continua do mesmo jeito, o seu, o do bandido. Deus resolve os problemas, mas os corações continuam a mesma coisa. Mudou, irmãos? Vai mudar? Quanto tempo você acha que vai levar para a coisa voltar ao que é? Vai com a mesma coisa. Se não houver um retorno a Deus, um retorno sincero a Deus resolve tudo. E todos os homens se voltam para Deus e se dispõem a obedecer a Deus, aí sim, aí pode haver uma mudança, aí pode haver uma melhora, né? Porque a nossa natureza já está corrompida, mas do jeito que está, as pessoas querem o quê? Quer o ônus, o bônus. Eles querem que Deus dê a paz mundial, resolva o problema de guerra, quer que resolva tudo, mas querem continuar vivendo do mesmo jeito. Aí você fala, mas só que Deus vai fazer tudo isso, mas você vai ter que se converter ao Senhor, você vai ter que amar a Deus, você vai ter que obedecer. Não, aí não, né? Eu quero só o filé, né? O osso não. Eu vou ter que me tornar um seguidor de Jesus. Você vai ter que ser, não quero. Eu quero só a paz mundial. Eu quero fim da fome, fim disso. Não quero mais ver ninguém doente. Quero ver todos os hospitais fechados. Porém, eu quero continuar vivendo do mesmo jeito. O mundo vai, Deus resolve. Uma semana depois, tudo igual. Tudo igual. É que nem as mães, né? Coitado das mães, né? Arruma o quarto. Aí passa 20 minutos, está tudo bagunçado de novo. Deixa a louça lavadinha, tudo arrumadinha, aí você chega da escola, pega 15 coisas, põe em cima da mesa para colocar um requeijão no pão, você abre a geladeira 10 vezes, coloca leite, água, derruba do chão. Aí sua mãe, mas eu acabei de arrumar. Por quê? Porque o coração está errado. Não estou falando isso com piada, não. Se você é assim, corrija, né? Vou aproveitar, abrir um parênteses. Se você é assim, respeite o trabalho da mamãe e do papai. Então, irmãos, e o pecado é uma coisa muito séria, porque o pecado custou a vida de Jesus Cristo. É tão sério, para que Deus resolvesse o problema do pecado, do mal, o mal em ação, para Ele resolver, Ele teve que enviar o Filho dEle. Custou a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não era uma coisinha que era resolvida com tanta facilidade como a gente fala. Deus, é só Deus fazer assim. Não, Deus, Ele fez muito mais do que assim. Ele mandou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. E mesmo assim você vê as pessoas rejeitando o Filho, rejeitando as palavras do Filho. Então, ainda que Deus resolvesse tudo, no dia seguinte estaria tudo igual. Então, irmãos, concluindo, acabei, né, irmão? Tem que acabar uma hora, né? Espero que os irmãos tenham
sido edificados com a palavra. Deus, ele criou, irmão, o mal em conceito e não em ação. Deus não criou o pecado. Ele não queria jamais que o homem pecasse, mas que ele aborrecesse o pecado. O mal, todo o tempo, ele deveria ter sido resistido por nós, por Adão. Ele deve ser resistido por nós hoje também. Mas nós temos uma tendência, por causa da nossa natureza caída, a nossa tendência é praticar mais o mal do que o bem. E que a palavra dessa noite, irmãos, traga no nosso coração a seguinte lição. Para a gente tomar cuidado quando a gente quer atacar o caráter de Deus. Porque essas perguntinhas de Epicuro, se Deus é tão bom, por que ele não faz? Isso ataca o caráter de Deus. E às vezes a gente culpa a Deus de uma coisa que é nossa. Nós responsabilizamos a Deus da nossa responsabilidade. Sabe aquela pessoa que gosta de transferir a responsabilidade para os outros? O negócio é para ele fazer, mas ele fica jogando nas costas. Eu não fiz por causa disso, era o outro, e nunca assume a sua responsabilidade. Então, o momento é esse. A coisa está ruim? Está. Tem coisa que dói no nosso coração? Tem. Crianças que sofrem? Tem. Tudo isso eu sinto. Mas a gente não pode esquecer, isso não é culpa de Deus. Deus não planejou as coisas assim. Nós o homem, e nós nos incluímos nesses homens, começamos a maquinar o mal no nosso coração. E muitas vezes não queremos nos arrepender e voltarmos ao Senhor, para que tenhamos cada dia uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Pedir o grupo de louvor que vem à frente.